Hoje vamos tratar sobre um livro chamado Um Convite ao Diálogo, que é um convite para calvinistas e arminianos sentarem à mesa. É óbvio que teremos argumentos aqui contra os arminianos, mas respeitando sua posição teológica, só dizendo que não concordamos. Para os arminianos que são arminianos e não sabem que são arminianos, eu vou aqui passar para vocês qual é a visão arminiana. O arminiano ele crê no livre-arbítrio, Deuteronômio 30:19, Josué 24:15 e Mateus 23:37. Eles usam esses textos para provar que o livre-arbítrio existe. O arminiano ele crê em eleição condicional. Há uma condição para você ser eleito. Romanos 8:29, 1 Pedro 1:2, João 3:16. Expiação universal. O arminiano crê nessa expiação universal e usa os textos de João, 1 João 2:2, João 1:29, Hebreus 2:9. O arminiano também crê na graça resistível. É possível resistir à graça de Deus. Atos 7:51, Mateus 22:37 e Hebreus 12:15 são os textos que eles usam. O arminiano também crê na possibilidade de perda da salvação. Hebreus 6:4-6 e 2 Pedro 2:20-22 e Gálatas 5:4 são os textos que eles usam. Esse livro é uma proposta de diálogo. Aquele que quer realmente entender uma posição e a outra, por favor, adquira esse texto, esse livro, que claro, vai ser comentado aqui nesse canal, mas você pode dirimir algumas dúvidas sobre uma e outra teologia. O que é o calvinismo? O calvinismo nunca negou a responsabilidade humana no processo de santificação. Ao contrário, ele afirma que enquanto Deus é o agente soberano que opera a regeneração e a santificação, o homem participa ativamente desse processo, capacitado e motivado pela graça divina. Esse equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana é um dos pilares centrais da teologia reformada, sustentado pela Escritura e pelos reformadores históricos. Não há passividade no calvinismo. Deus opera o querer e o efetuar. A base bíblica para esse entendimento está em Filipenses 2:12-13, onde Paulo escreve: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Essa passagem é a paternidade do querer e do efetuar. Não existe um texto na Bíblia, nenhum lugar, que coloca essa paternidade do querer e o efetuar na mão do homem, e sim na mão de Deus. Explicação: esse texto demonstra que o cristão ele tem a responsabilidade de desenvolver sua salvação, santificação progressiva, mas enfatiza que a capacidade de querer e realizar o bem provém da ação soberana de Deus em seus corações. Teologia reformada: Deus não age de maneira coercitiva ou forçada. Ele transforma o coração do homem regenerado, renovando sua mente, Romanos 12:2, e tornando-o capaz de desejar e fazer o que agrada a Deus. Assim o homem age livremente, mas de acordo com um desejo transformado pela graça divina. Você entende como funciona a coisa? Olha aqui, de novo, regeneração precede a responsabilidade. O calvinismo ensina que a regeneração ela precede qualquer resposta humana verdadeira. Deus, ao regenerar o coração do pecador, cria nele um novo desejo por santidade, que antes era impossível devido à depravação total, devido à queda de Adão. Adão foi responsável pela queda, ele caiu e sofreu por isso. Todos nós nascemos em Adão, inclinados ao pecado. João 6:44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aqui o termo trazer não indica coerção, mas uma ação graciosa de Deus que capacita o homem a vir livremente a Cristo. Ezequiel 36:26-27, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Deus não força os regenerados a obedecer, ele transforma seu coração e os capacita a andar nos seus caminhos. O homem regenerado é responsável por cooperar com a graça. Após a regeneração, o homem é chamado a uma vida de obediência e santificação, e o Espírito Santo capacita esse processo. Colossenses 3:5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai está no imperativo, é uma ordem. O cristão é chamado a mortificar o pecado, mas só pode fazê-lo pelo poder do Espírito Santo operando nele. Romanos 8:13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis,
Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O viver segundo a carne é uma vida continuada no pecado. Entenda isso, irmão, senão você não vai entender o Evangelho, tá? Vamos lá. A santificação é uma cooperação. O cristão mortifica o pecado, mas o poder para fazê-lo vem do Espírito Santo. Efésios 2:10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Deus nos levanta para fazermos boas obras. Primeiro, causa, Deus nos levanta. Efeito, a gente começa a gerar boas obras. Entende que a boa obra não tem como vir antes? Aí ele fala, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras são responsabilidade do homem, mas ele só pode realizá-las porque Deus o criou em Cristo e o preparou para isso. Você tem que entender isso. Deus muda o coração e o homem age por desejo regenerado. Deus não força o homem coercitivamente, mas transforma o coração para que ele deseje obedecer livremente. Salmo 110:3. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. Você vê, é voluntário, você vai na direção de Deus por vontade própria. Mas em momento algum está dizendo aqui que Deus não mudou o teu coração. Ele vai operar o seu coração, mas isso não muda a tua responsabilidade. É isso que o arminiano muitas vezes não entende. O calvinismo ensina que o homem regenerado age de forma voluntária, mas essa disposição só existe porque Deus o capacitou. Você não pode ir a Deus antes dele vir até você. Isso é impossível à luz da palavra de Deus. O calvinismo ensina que o homem regenerado age de forma voluntária. Romanos 6:17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina e que fostes entregues. Você obedeceu de coração, mas também o seu coração foi operado por Deus, porque ele é o único que opera. O homem nunca vai operar o querer e efetuar dele, porque não tem base bíblica para isso. Romanos 6:17 eu já li, a obediência não é forçada, mas surge de um coração transformado. Jeremias 31:33 fala assim, porei a minha lei no seu interior. Quem coloca? Deus. E o escreverei no seu coração. Quem escreve? Deus. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A obediência flui de um desejo regenerado pela ação de Deus, mas não dá para chamar Deus de injusto porque fez isso por alguns. Por quê? Porque se ele não tocasse o coração de ninguém, todos mereciam o inferno. O homem errou, descumpriu leis justas e foi para o inferno. Não há injustiça na ida para o inferno. Mas Deus, misericordioso, transformou o coração de alguns. Se você acha que a misericórdia dele é injusta, prove que você a merece. Biblicamente você não vai conseguir provar. Porque quando você cai em uma vírgula da lei, você paga pela lei toda. Sempre que você cai em uma vírgula só, pega lá o fruto da carne, se você não cai em nenhum daqueles frutos da carne, nunca você merece a misericórdia de Deus. É por isso que não é por merecimento, é por graça. Aí ele continua aqui, ó, a santificação é um processo conjunto, Deus age e o homem responde. A santificação envolve a interação entre a soberania divina e a responsabilidade humana, mas é Deus quem capacita o homem a responder. Hebreus 13:20-21, ora, o Deus de paz vos aperfeiçoe em toda boa obra. Quem aperfeiçoa? É Deus. Para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Cristo Jesus. Ele sempre opera em vós. Isso não está só em Filipenses, está na Bíblia inteira. Deus capacita o homem a fazer a sua vontade, 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A santificação é uma obra do Espírito, mas envolve a participação ativa do crente. Não há passividade no calvinismo. Conclusão, o calvinismo sustenta que o homem é regenerado pela graça soberana de Deus. Essa regeneração transforma o coração, capacitando o homem a querer e fazer a vontade de Deus. A santificação é um processo em que o homem age voluntariamente, mas apenas porque Deus opera nele tanto querer quanto efetuar. Filipenses 2:13. Deus não força o homem coercitivamente, mas age de maneira irresistível, transformando seu desejo e vontade. O cristão é responsável por cooperar com o Espírito na luta contra o pecado e na busca pela santidade. Portanto, o calvinismo não nega a responsabilidade humana, ele apenas coloca essa responsabilidade no lugar correto, como uma resposta à obra prévia e soberana de Deus no coração humano. Se você quer aprender um pouco mais sobre o Evangelho, adquira esse livro, não só ele, como uma coletânea de livros, que é o Discipulado Cristão, nesse link, nesse QR Code. Vejo vocês no próximo vídeo.